É Jonas e eu estarei aqui apresentando algumas aulas de estudos bíblicos para nós aprender juntos a palavra de Deus. Eu farei uma série de estudos e o primeiro estudo nessa noite será baseado no capítulo 3 de Mateus, versículo 11 ao 12, sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, nós vamos falar sobre esse assunto tão polemizado muitas vezes, mas é um assunto muito importante para a nossa compreensão no estudo bíblico. Então, acompanhe comigo essa série de estudos e o primeiro estudo é sobre esse assunto. Os vídeos serão outros assuntos tão importantes quanto esse. O batismo com o Espírito Santo. Versículo 11 ao 12 do capítulo 3 de Mateus. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa é uma expressão que vem de um sermão, da pregação de João Batista, que ele está pregando na circunvizinhança do Rio Jordão. E ali ele vai falar essa expressão, batismo com o Espírito Santo e com fogo. O que é o contexto da pregação de João Batista aqui nesse texto? Bom, nós temos que voltar alguns versículos atrás e tentar ver qual que é o contexto. Primeiro, a pregação de João, ele aparece então no deserto aqui pregando a palavra de Deus. E o conteúdo da pregação é um chamamento ao arrependimento. O versículo 2, ele vai dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. É uma advertência contra a falsa religião. Versículos 7 ao 9, ele vai falar aqui dos fariseus e saduceus que vinham para o batismo, e João chamava de raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura. Guarda essa expressão aqui, ira vindoura, que ela será muito importante para nós entender um pouquinho mais lá na frente a questão do batismo. E também na pregação de João Batista havia o anúncio do reino de Deus, que está lá no versículo 2, está próximo o reino dos céus, e o versículo 11, que ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e cujas sandálias não sou digno de levar. Então ele está anunciando aqui a vinda de Cristo, do Messias, daquele que estava prometido. Há um contraste aqui nesse texto do batismo de João para aquele batismo que Cristo irá fazer, irá realizar. No batismo de João, João batiza com água. Cristo vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Essa é uma expressão importante que nós estaremos estudando logo mais sobre essa questão. Em João, ele chama as pessoas ao arrependimento. No batismo de Cristo, haverá uma transformação interna das pessoas, uma transformação definitiva daqueles que serão batizados com o Espírito Santo. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, irmãos, ele se refere à obra salvadora de Cristo. Foi inaugurada por Cristo na nova aliança. Então, o batismo do Espírito Santo está totalmente relacionado com a salvação. Não é uma experiência mística, não é uma experiência carismática, não é nada disso. O batismo no Espírito Santo, e nós vamos ver aqui nesse texto, está totalmente relacionado com a salvação. Quando o ser humano é salvo por Cristo, ele é inserido no reino de Deus. Então aí acontece o batismo com o Espírito Santo. Ele é regenerado, ele nasce de novo, ele recebe um novo coração, ele tem uma habitação divina. Então ele é enxertado em Cristo
Então aí é o batismo com o Espírito Santo. E esse cumprimento dessa profecia aqui, dessa promessa, será realizada lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu no cenáculo e batizou aquelas 120 pessoas onde eles estavam reunidos, e ali o Espírito Santo desceu sobre eles, batizando-os, capacitando eles para pregar o Evangelho, testemunhar tanto na Judéia quanto em Samaria e até os confins da terra. Lá se cumpre, então, essa questão do batismo com o Espírito Santo. Então, batismo, segundo o texto lá de 1 Coríntios, vamos lá abrir 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 13. Capítulo 12 diz assim, versículo 13, diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Todos aqueles que aceitam a Cristo, todos aqueles que são salvos por Cristo, são batizados em um único corpo, no corpo de Cristo. Quer judeus, quer seja gregos, todos são batizados com o Espírito Santo. É impossível alguém ser salvo e não ser batizado. É impossível alguém estar no corpo de Cristo e não ser batizado. Todo aquele que está no corpo de Cristo, ele é batizado com o Espírito Santo. Então vamos lá. O que significa o fogo aqui? Batismo com o Espírito Santo é a salvação. Mas o que é o fogo? O fogo aqui é respondido no versículo de número 12. Se nós lermos o versículo de número 12 do capítulo 3, nós vamos ver o que é o fogo aqui. Tá? Olha o que ele diz no versículo 12. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará palha em fogo inextinguível. João aqui está trazendo uma ilustração agrícola, tá? Ele está dizendo aqui, assim como o agricultor pega o trigo e guarda o trigo no celeiro, porque o trigo ele vai ser útil para aquele agricultor, assim também ele pega a palha, para que nada presta, ele queima essa palha. Então, essa imagem do agricultor recolhendo trigo, simbolizando a salvação que Cristo vai fazer, simbolizando o batismo com o Espírito Santo. E esse queimar a palha, está queimando a palha, simbolizando o quê? Juízo, o fogo, o batismo com fogo. Então, o mesmo Cristo aqui, ele vai trazer dois resultados. Um, o batismo com o Espírito Santo, e o outro, o batismo com fogo. A mesma obra de Cristo vai produzir salvação e vai produzir juízo para os impenitentes, para aqueles que não querem se arrepender. Então, o batismo com o Espírito Santo não é o mesmo batismo com fogo. São duas coisas distintas. O fogo aqui é juízo. Alguém poderia dizer, mas é santificação, é purificação. Pode ser em outra passagem, mas nesta passagem aqui, nesses versículos aqui, respeitando o contexto, lendo o texto aqui, não tem como ser purificação e santificação, mas é sinal de juízo, o fogo inextinguível, tá? Então ele vai falar essa questão do batismo com o Espírito Santo e com fogo nesses termos, e ele vai explicar essa questão. Então, para nós não ficar confundindo as coisas e achar que estamos batizados com o Espírito Santo e temos que ser batizados com fogo também, é uma compreensão equivocada. Ela não é teologicamente aceitável, porque o texto não vai trazer isso. E também
dentro da interpretação bíblica, ela não é permitida, porque nós estaremos inserindo algo no texto que não está no texto. O texto, então, ele não está ensinando aqui, primeiro, uma emoção, uma experiência emocional. Não. Ele não está dizendo aqui que tem um nível de crentes que são batizados e outros não. Não. Ele não está ensinando isso. Ele não está ensinando dois batismos distintos. Não, ele também não está ensinando isso. O que o texto está ensinando? Ele está ensinando que Cristo vai recolherá o seu trigo, que simboliza a salvação, o batismo com o Espírito Santo. Ele vai trazer juízo aos impenitentes, que é o fogo, batismo com fogo. Então, eu sempre entendi dessa forma e lendo o texto, examinando o texto, eu consigo chegar nesta conclusão. Nós precisamos então ir aqui ir para o final agora e começar a concluir essa aula, mas eu gostaria que você levasse essa questão com você nesta noite. O batismo com o Espírito Santo é vida nova, regeneração, renovo, entrada no reino dos céus, sendo transferido das trevas para a maravilhosa luz. Batismo com o Espírito Santo. Batismo com fogo é juízo para aqueles que não querem se arrepender. É castigo. Fogo traz aqui uma visão negativa, não positiva. É juízo de Deus. A grande pergunta que fica para nós terminar essa aula é: nós fomos batizados com o Espírito Santo ou nós ainda estamos esperando um batismo com fogo? Ou nós estamos em Cristo ou nós não estamos em Cristo? Ou nós somos salvos ou nós não somos salvos? Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Estaremos estudando outros textos para nós crescer e amadurecer na fé cristã.